Eu cheguei aqui em 1990, né? E em 93 transferi residência para essa casa. E quando foi mais ou menos no ano passado, uns 2 anos atrás, conversando com um amigo nosso, delegado de polícia aposentado, de Monte Aprazível, e o Canheu contou essa história para mim. Inclusive, ele fez um relato para o jornal Voz de Monte Aprazível, e esse relato foi publicado neste jornal Voz de Monte Aprazível. Ele perguntou para mim, né? Doutor Leme, o senhor sabia que na sua casa já hospedou um governador de estado? Para mim foi surpresa, porque eu não sabia, né? Nem tinha ideia disso. Como? Isso em 1948. E o governador, nas suas andanças no interior, né, resolveu passar por Planalto para dar notícia da emancipação política do município. Só que ele chegou aqui e já estava escurecendo. Já estava um pouco tarde já, né? Ele resolveu pernoitar, que dormia aqui em Planalto. E os políticos de Planalto ficaram preocupados, né? Onde acomodar, onde recepcionar o governador. Então o governador veio pernoitar nessa casa. Então Planalto, a partir daí, passou a ter uma coletoria. E o primeiro coletor era o seu Antônio Lourenço, ex-gerente da empresa Tonani. E aqui era um trajeto por onde se passava as comitivas, não só a comitiva de Estado, mas comitiva de bandeirantes, passavam por aqui, né? E um dos pontos que eles encontraram para fazer para a pousada era justamente o São Jerônimo. Daí surgiu essa igreja, que é uma igreja histórica. Isso que a gente ouve falar, não é da minha época, que a gente ouve os antigos. Eles dizem isso, não sei se é verdadeiro, mas é um fato que tem fundamento. E a igreja que era a mais importante de todas, né? Onde muitos planaltenses foram batizados, casaram lá, né? Muitas missas foram rezadas, né? Mas infelizmente não, faltou aí um pouco de sensibilidade, sem querer fazer crítica, e preservar, um trabalho de preservação naquele patrimônio, que era um patrimônio que deveria ser intocável. Hoje, se tivesse de pé lá, seria intocável. Na época ainda desbravava de machados. Desbravava de machado, o desmatamento era feito no braço, não havia máquinas, não havia nada, né? Era foice e machado. E, né, aqui era um sertão, cruzado simplesmente não era por estradas, era caminhos, né? Trilhos, né? Então, era difícil habitar aqui. E os que chegaram aqui no início, na época que não tinha sequer energia elétrica. Então, é coisa que tem que ser valorizado e preservado para sempre. Atualmente, a cultura da cana-de-açúcar no Brasil ocupa mais de 8 milhões de hectares e faz do país o maior produtor mundial de cana e seus derivados. Nesse contexto, a região Centro-Sul responde por cerca de 90% da produção total. O estado de São Paulo, maior produtor, e as usinas vêm buscando viabilizar a sustentabilidade desse agronegócio por meio de um protocolo de intenções, regido por lei, em que a prática da queima da palha da cana tem sido abolida, onde praticamente já eliminou esta ação. A completa adoção da colheita mecanizada da cana-de-açúcar possibilitou maior ganho ambiental e resultou em menor emissão de poluentes atmosféricos, proporcionando benefícios à fauna e à flora. Em nosso município, há várias propriedades rurais que têm como atividade o cultivo da cana. São poucos os municípios vizinhos que abrangem tamanha reserva legal. No município existem propriedades com 160 alqueires remanescentes de Mata Atlântica, com uma rica fauna e flora que ajuda a preservar os rios Santa Bárbara e o Rio dos Ferreiros,
principais afluentes do rio Tietê nessa região. A flora da região é composta por 75% de mata originária de cerrado e 25% de mata atlântica. Temos mata nativa preservada na fazenda da família Junqueira e na fazenda Braito, que abriga em sua área de reserva legal 160 alqueires de mata nativa, com as mais variadas espécies de vegetação. Esses dois biomas são considerados centros de grandes diversidades biológicas. A gente veio para Planalto em 1967, nós somos de Nova Itapirema. Aí meu pai tomava conta de uma fazenda, veio passear aqui. E ali o nosso comércio era um bar. E ele comprou esse bar e transformou num secos e molhados também, né? E ficou 20 e poucos anos, porque meu pai morreu em 89 e depois que ele morreu era secos e molhados ainda. Aí eu transformei na mercearia. Quando meu pai começou em 67, era hiper diferente de hoje. Vendia por ano, as pessoas iam e compravam por ano, marcavam em caderneta. Eu lembro assim, a gente vendia prego por quilo, soda por quilo, sabão em pó por quilo. A gente tinha marca na frente da mercearia que era para vender corda por metro. Que mais coisa que a gente... Bebida super diferente, grapete, mirinda, não tinha nem Pepsi nem Coca, eram essas que eram as bebidas da época. Então era super diferente, né? Porque hoje a gente vende cartão, você vende no cheque, você vende... Muito difícil vender fiado, assim, no caderno, caderneta. As pessoas fazem compra mensal, antigamente fazia por ano. Meu pai tinha muitos fregueses que fazia compra por ano. Eu tenho saudade, assim, vamos supor, de amigos que já se foram, do meu pai, de parentes que já se foram e tal. Só que eu acho que hoje o Planalto está melhor. Sabe, eu vou supor, na nossa época, você deve lembrar, tinha cinema, tinha o fute que a gente fazia ali, que era uma delícia, que a gente ia para baixo, para cima, voltava, onde acontecia as paqueras e tal. Então isso dá saudades. Mas só que eu acho assim, que hoje o Planalto foi uma cidade que foi evoluindo também, né? Então hoje eu acho que está melhor do que aquela época. O meu pai veio para esta cidade em 1932 e o meu pai era agricultor. Com o tempo ele passou, teve um cargo de subdelegado. O subdelegado quer dizer que era um superdelegado, mas subdelegado porque ele não tinha um diploma. Ele exercia o cargo de delegado. E meu pai resolveu muitas coisas aqui, muitos crimes aí, muitas coisas que não é qualquer investigador que delegado formado naquela época, era formado, não conseguia. Meu pai viu o caso, ele pensava, e ele exerceu 14 anos como delegado de polícia. Aqui está René, depois Garcezinho, Aparecido Alexandre, eu, o Daci Goleiro, o Milton Chaves e o Aparecido Soldado. Pela direita, agachados, estão o Ila, o Joãozinho, o Oga, o Dito Carega e o Pelezinho. Então, essa partida foi até uma partida memorável que inaugurou este gramado. O ponto foi o seguinte, quando eu casei, né? Casei, precisava ter uma independência, eu não queria ficar morando com meu pai lá. Aí foi quando surgiu o seu Manel Bechó, falava cabeça, né? Tinha um apelido de cabeça, e me ofereceu se eu queria comprar o Bar do Ponto. Eu falei, eu compro o bar, mas se você vender a casa também. A casa não era dele, era do Mané Ferreira, que morava lá em Jales, mais ou menos, para aquele lado. Aí eu peguei, ele falou, não, eu vou atrás disso aí. E pegou, me vendeu o Bar do Ponto com a casa também, né? E eu comecei a trabalhar no Bar do Ponto. Trabalhei no Bar do Ponto 31 anos, 3 meses,
17 dias, porque estou fazendo a conta que eu só saí do Bar do Ponto quando eu fui eleito prefeito. Daí eu deixei o Bar do Ponto, até muito triste, né, que lá uma convivência ali, né. Mas o Bar do Ponto era um bar muito movimentado e eu só fechei as últimas sexta-feira da Paixão, mas até sexta-feira da Paixão eu trabalhava lá. Eu fazia o sinal da cruz primeiro, antes de abrir o bar. Falei, se Deus quiser vai dar tudo certo. Graças a Deus, o pessoal até hoje me elogia, até hoje lembra do sanduíche, da salsicha, né, que a dona Isa fazia lá, né. A tia Ica, ela era dona do cartório. Ela era uma pessoa caridosa, gostava de muitas coisas certas, era tudo anotado. Todas as contas tinha a notinha onde que devia, o que tinha que comprar, o que tinha que pagar. Ela lutava muito, porque primeiro não tinha pagamento o cartório. Ela recebia de acordo com o que ela fazia. Ela tinha, assim, ela fazia registro de nascimento, de casamento e de óbito. No começo ela escrevia com uma caneta de pena, que era no tinteiro. Depois ela conseguiu adquirir uma máquina de escrever, que ela, com muita dificuldade, ela digitava com um dedinho. E exigia, assim, que tinha que sair certinho, e o português, que era uma coisa que ela exigia muito, a leitura. De primeiro, a tia Ica contava que para as pessoas casarem, que era de menor, que saía de casa que os pais não queriam, ela abrigava na casa dela, até o dia do casamento. As meninas, porque só podia sair de lá casada. Agora, eu recebi de herança da tia Ica uma caixa, a caixinha de recordação da família, quando eu fiz 15 anos. Ela me deu essa caixinha com várias orações, cartas, e ela falou que era para mim guardar para sempre, que era escrita, caía a caneta. Ela me deu de presente a caneta, que eu tenho até hoje guardada. E minha mãe tinha outra caixinha que a tia Ica também tinha dado para ela, que ficou para mim também, que é a caixa de herança, que é a relíquia da família. Isso foi por volta de 1958, por aí. Todos os documentos eram assinados pela Maria Aparecida de Moraes, que era tudo escrito à mão, com caneta tinteiro na época. Os registros dos livros era todo manuscrito, caneta tinteiro tinha que ser, porque também nem existia essa caneta esferográfica de hoje, era tudo caneta tinteiro. Usava-se na época muito mata-borrão, que eu acho que muita gente hoje nem sabe o que é isso. Ela ficou até 1991, que ela ficou no cartório. Escrituras, óbito, procuração, tudo passava por ela. Ela era a encarregada geral do cartório e única funcionária. Não tinha outra pessoa que fizesse e ela só assinasse, era ela que fazia tudo no cartório. Durante a pesquisa, encontramos um importante documento do ano de 1934, que mostra o primitivismo da época em forma de um documento em nome de Adelaide Lázara de Macedo, solicitando ao senhor juiz de direito de Monte Aprazível autorização para votar. Ilustríssimo senhor juiz de direito em Monte Aprazível, eu, Adelaide Lázara de Macedo, brasileira, casada, de prendas domésticas, com 33 anos de idade, filha de Antônio Felipe de Macedo e Maria Paulina de Macedo, natural de São João da Boa Vista e residente nesse distrito de Planalto. Juntando a prova de maioridade, requer a Vossa Excelentíssima que se digne julgar-se qualificada para inscrever-se como eleitora conforme a lei. Nos termos, para deferimento, Planalto, 17 de agosto de 1934, Adelaide Lázara de Macedo. É um documento que teria que ser feito de próprio punho, porque senão não era aceito pelo juiz da comarca. No município de Zacarias, há na Praça Central uma escultura de Antônio Zacarias, o fundador da cidade.
Na área rural, um antigo método de bombeamento de água está em pleno funcionamento. No município, conversamos com moradores que nos deram detalhes importantíssimos sobre a antiga Vila de São Jerônimo. Vejam só. Olha, para começar, desde que eu me conheci por gente, eu fui batizado, que meus pais falavam, né, que eu era nenezinho, né? E crismado na igreja de São Jerônimo. Outra coisa, missa uma vez por mês. Foi uma pena destruir aquela igreja. Não tinha um prego, era só encaixe. Porta, tudo feito de encaixe, tudo, né? E uma igrejona. E tinha até um andaime em volta da igreja. Você podia subir na escada e andar. Só um corrente na frente. E em volta tudo campo de gabiroba. A gente ia na missa e depois ia chupar gabiroba. E ali fazia a procissão. Era uma triagem, né? Que andava 2 pessoas a mais, não cabia. Pegava às vezes a imagem e andava na cidade ali, no cruzeiro, né? Eu me lembro até quando sentou o cruzeiro em São Jerônimo, o novo. Porque o velho, o fogo queimou. No dia de São Jerônimo tinha quermesse, missa. Era maravilhoso, porque ali não tinha aquelas, né? Era cavaleiro, carrinheiro, aquelas, né? Cara boiadeiro, passava, era ponta de boiada, né? Ali tinha um homem que morava no São Jerônimo, Sebastião Paulino, era o dono ali da praça. Era um patrimônio já, São Jerônimo. Então tinha a igreja. Quando eu conheci ela não tinha torre. Ela foi feita e não tinha um prego nela. Era tudo encaixe, feito os encaixes e levantou a igreja. Depois de muitos anos, é que teve um senhor que fez uma torrinha de madeira e fez a torre nela. E na frente da igreja tinha um coreto grande, era arto do chão, por baixo era tampado. Porque ela era, tinha embaixo e tinha em cima onde tinha o coral. Ela pegava 100 pessoas embaixo e 100 em cima. Então tinha uma escada de madeira para poder ir lá em cima, quem ia ficar lá em cima. Tinha a igreja, tinha o coreto, embaixo tinha um prédio que era a farmácia, e do lado da farmácia assim tinha outro prédio que era um armazém. E quando ia fazer quermesse, naquele tempo a quermesse era 9 dias seguidos. Aí um ano deu muita maleta, o pessoal começou a sair. Foram mudando para Planalto. Outros que tinham casa arrancava, faziam em Planalto, outros vendeu material, fez casa aqui em Zacaria, das casas. Então, o povo que ia ser os festeiros tinha uma casa sobressalente. Então, ele ia de carro de boi, com a família, e as prendas, essas coisas, e tinha um piquete onde sortava os boi carreiros, fazia os 9 dias da festa e vinha embora. Ela por dentro era pintada toda de branco e por fora. Agora, pelos portal, porta, essas coisas, era tudo pintado azulado. Não, porque meu pai casou lá, né? Ele casou, foi dia 19 de janeiro de 1923. E nós éramos em 6 irmãos, tudo batizados lá, naquela igreja.